Pessoal, boa noite. Eu vou tentar ajudar vocês com a resolução dessa lista e espero que vocês gostem aí, que seja proveitoso para vocês entenderem bem esses exercícios, porque provavelmente é algo que vai cair na prova, né? Vamos ver essa primeira questão aqui, ó. A reta R passa pelo centro da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2y menos 3 igual a zero e é paralela à reta 3x menos y mais 7. É para a gente determinar a equação dessa reta. Bem, primeira coisa, a gente vai ter que trabalhar essa equação de circunferência aqui, ó, tá? Ela tá, vamos dizer assim, aberta. A gente precisa voltar ela para essa forma aqui, ó, que é x menos a coordenada do centro, mais y menos a coordenada do centro, ó, tudo isso ao quadrado, né? Igual ao raio ao quadrado. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você vai ter que lançar a mão de um método que chama completar o quadrado, ok? E se você não lembra esse método, ou nunca aprendeu, enfim, você vem aqui no YouTube e digita me salva completar quadrado e assiste o vídeo do cara ensinando, porque eu não vou explicar isso aqui nos mínimos detalhes pra gente não perder tempo. Mas enfim, eu vou completar o quadrado aqui com vocês e se vocês continuarem em dúvida, vocês façam isso, pesquisem lá no Me Salva. Então é o seguinte, como completar o quadrado? Nós vamos colocar o x perto do x, no caso aqui só tem o x ao quadrado, o y ao quadrado, nós vamos pegar ele e colocar perto do y, 2y no caso, né? E vamos passar o 3 pro lado de lá somando. Ele era negativo, passou pro somando. Ótimo. Agora, isso daqui, olha, tá quase um trinômio quadrado perfeito, certo? Tá faltando um carinha aqui para ele virar trinômio quadrado perfeito. Quem que é esse cara que tá faltando para ele virar trinômio quadrado perfeito? Certo? Deixa eu só dar uma arredadinha aqui. Esse carinha que tá faltando é o termo 1. E como que eu sei que é o 1? Tá faltando 1 aqui para formar trinômio quadrado perfeito. Porque é o seguinte, esse cara aqui, ó, vai ter que ser escrito na forma y mais alguém, correto? Ao quadrado, para gerar isso daqui. Essa pessoa numérica que tá aqui tem que ser o 1, por quê? Porque, olha, o primeiro termo ao quadrado dá y ao quadrado. Esse termo do meio, ele tem que ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Correto? Então, para ser mais 2 aqui tem que ser, olha, 2 vezes y vezes 1, para dar 2y aqui, correto? Então, por isso, eu saquei que ia ser 1 aqui, para fechar o trinômio quadrado perfeito. Fora aqui, mais 1 ao quadrado, aqui tem que ser 1, né, porque tem que ser a resposta, olha. É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí dá esse, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho que completar com 1, porque 1 ao quadrado é 1. Tranquilo? Então, tá. De posse disso, você sabe que você não pode colocar uma coisa de um lado da equação e não colocar no outro. Então, você tem que acrescentar um do lado de cá, certinho? Agora, a gente vai escrever na forma aqui, ó, da equação, né? Essa forma geral, se não me engano, reduzindo. Não sei, eu esqueci o nome, mas desse jeitinho bonitinho aqui. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais esse cara que eu já fiz a fatoração, a gente fatora o trinômio quadrado perfeito, fatorei já, é igual a... Isso aqui não dá 4? A gente vai escrever como 2 ao quadrado. Pronto, então o raio da nossa circunferência é 2 e o centro dela tem coordenadas em x, 0, porque não tem ninguém acompanhando x, e em y menos 1. Porque a gente sempre troca o sinal que tá aqui, tá? Olha aqui, tá vendo esse sinal de menos? O sinal de menos na matemática significa que você tem que trocar o sinal das coisas. Então, isso aqui é mais, vai ficar menos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos, deixa só eu apagar isso daqui, que eu tinha feito uma coisa antes. Nós vamos desenhar essa circunferência, certo? Eu vou desenhar aqui no quadro com as ferramentas que eu tenho, mas vocês desenhem no caderno de vocês com régua e com passo, pra ficar bem bonitinho, tá? Então, vamos lá. Ó, vai ser o seguinte, aqui está o nosso eixo Y, correto? E aqui está o nosso eixo X. A nossa circunferência, ela tem coordenadas centrais nesse ponto aqui, nesse ponto aí de coordenadas 0 e menos 1. Então, eu vou lá no X igual a 0 e no y igual a menos 1. É esse ponto aqui, em cima da reta do y, no menos 1, correto? Aqui está o y e aqui está o x. E agora, a partir desse ponto, vocês aí com o compasso, vocês vão medir um raio 2 e vai traçar a circunferência. Eu vou ter que fazer aqui com essa circunferência mesmo e vou colocar mais ou menos assim, tá vendo? Vai ser uma coisa assim, ó, 2 para cima e 2 para baixo. 2 para um lado, 2 para o outro. Ótimo. Agora, o que eu sei? Eu sei que a reta, aqui o enunciado do problema fala o seguinte, a reta passa pelo centro da circunferência paralela a essa reta aqui. Vamos mexer nessa reta aqui que a gente tem para trabalhar, olha. Para ficar mais visível, eu vou escrever ela nessa forma aqui, ó. No enunciado lá tá assim, ó, 3x menos y mais 7 é igual a 0, correto?
Eu vou pegar esse carinha e vou passar pro lado de cá somando. Ele é negativo, vai passar somando. Então vai ficar assim, ó. Y é igual a 3x mais 7, ok? E vou desenhar essa reta. Como que eu desenho essa reta? Eu faço qualquer... eu pego o ponto aqui, 7, esse aqui, só abrindo um parênteses. Uma reta é escrita na forma x mais y, a x mais b igual a y. Viajei na maionese aqui. Certo? O nome do A é coeficiente angular e o nome do B é coeficiente linear. Quando eu tenho o B aqui, no caso que é igual a 7, esse é o ponto onde a minha reta cruza no eixo Y, tá bom? Então ela cruza lá em cima no 7. Eu vou até usar outra cor aqui para destacar mais. Vou pegar uma caneta verde, olha só. Então, essa reta cruza lá em cima no Y igual a 7, beleza? E se eu quisesse desenhar bonitinho, eu calculava a raiz aqui, que no caso vai dar menos 7 terços. É algo por aqui assim, sei lá, menos 7 terços. E desenha a reta, ok? Só abrindo falando outro parêntese aqui, tirar a raiz é só igualar esse a zero e resolver a equação, né? Mas você não precisa fazer isso não, eu só tô desenhando aqui pra ficar legal, certo? Aí, o que tá acontecendo? A minha reta em questão, essa reta T, que o exercício pede pra calcular, olha, determinar a equação da reta T, ela é uma reta paralela a essa. O que significa uma reta ser paralela a outra? Vou fazer essa daqui de rosa. Mentira, peraí. Vou voltar pra verde. E agora eu vou selecionar outra cor pra fazer outra reta. Uma reta ser paralela significa que ela tem a mesma inclinação. Vocês viram que eu desenhei em cima que ela ficava na mesma inclinação? Só que ela vai ter a mesma inclinação, eu vou mover ela e ela vai passar no centro aqui, ó. Do centro da circunferência, que é o que o exercício fala. Então, como eu falei pra vocês, a reta, o A dela é o coeficiente angular. Se as retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. No caso dessa nossa reta T, ela vai ter o coeficiente angular 3, porque tem que ser o mesmo da outra, correto? Da reta dada no exercício. Então, o coeficiente angular dela é 3. Então, ela vai ser 3x mais um carinha, que é o coeficiente linear. E isso tem que ser igual a y para ficar na equação da reta. No nosso caso, a gente sabe que essa reta, ela está cruzando no y igual a menos 1. E como eu tinha acabado de falar, o coeficiente linear, que é o b, é o local onde a reta cruza o eixo y. Então, se ela cruzou no y igual a menos 1, é porque o b dela é menos 1, tá bom? Então, aqui vai ficar desse jeito. Na geometria analítica, eles costumam mudar os nomes para m, x mais n é igual a y, tá? Isso aqui tanto faz se você usar x mais b ou mx mais n igual a y. Tudo a mesma coisa, tá bom? Então, só para ficar nos moldes da escrita ali da geometria, da geometria analítica que o professor passou, a gente vai colocar o y aqui no meio e pronto, já achamos a equação da reta, correto? Relembrando, coeficiente angular, porque é igual da própria reta, e o coeficiente linear por causa do ponto central. Ele tem coordenada em y menos 1, então aqui tem que ser menos 1, porque a reta está cruzando no y. Então vai ficar assim, ó. Reta T, a equação dela vai ser 3x menos y, porque eu vou passar esse cara pro lado de cá subtraindo, menos 1 é igual a 0, beleza? Tranquilo? Pessoal, agora a gente vai fazer essa segunda questão aqui. Antes eu tinha digitado, mas vai me dar um pouco de trabalho, porque tem que escrever isso aqui ao quadrado e tal, é meio chato. Então, eu vou copiar aqui mesmo da folha que me foi enviada, pra gente continuar. Então, vamos lá, ó. Considere circunferências, sei lá, lambda 1, as circunferências são dadas em nomes de letras gregas. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Essa circunferência aí, ela tá bem facinha de enxergar, né? Ela tem centro na origem do plano cartesiano, que é esse aqui, deixa eu desenhar ela de vermelho. Por quê? Porque aqui, olha, com x e com y não tem ninguém, quando não tem ninguém é 0. E o raio dela é 1, correto? E essa daqui, ó, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 4, a gente precisa completar quadrado de novo. Sempre, essa matéria tem que completar quadrado toda hora. Então, vamos lá. Como que completa quadrado? A gente vai colocar o x perto do x, o y perto do y, correto? Peraí, deixa eu só dar mais um espacinho aqui. X perto do x, o y perto do y, no caso aqui é menos 4y ao quadrado. Não, mentira, tô lendo errado aqui. Mais y ao quadrado, desculpa. Mais y ao quadrado menos 4y é igual a menos 4. Eu vou passar esse 4 pro lado de lá negativo, tá? Então aqui vai ficar menos 4. Esse 4 que eu tô falando é esse carinha aqui. Beleza, então vamos lá. Para completar esse quadrado aqui, olha, o termo do meio é 4x. Então vamos pensar o seguinte.
Deixa eu trocar a cor do pincel aqui pra ficar mais visível o espaço. Então, olha só, a gente tem um x, um termo aqui, e elevado ao quadrado que vai gerar esse termo aqui. O termo do meio é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo. Então, você concorda comigo que para dar 4 negativo aqui, tem que ser 2 vezes x, 2x, vezes menos 2, para dar esse termo aqui? Então, eu pensei nisso aqui e já coloquei aqui. Então, para completar o quadrado, eu tenho que completar aqui com 4. Por quê? Eu tenho que fazer o produto notável, é o quadrado do primeiro termo, aí dá esse. 2 vezes o primeiro vezes o segundo para dar esse. Mais sempre o quadrado desse termo aqui, ó. O quadrado de menos 2 é 4. Correto? Agora, então já coloquei 4 aqui. Mas vamos pensar quem que é o cara que eu tenho que completar esse quadrado aqui. Ó, vai ficar... É a mesma coisa, né? Porque aqui é 4y. Então aqui, de posse do mesmo raciocínio anterior, eu vou colocar menos 2. E aqui eu vou ter que completar com 4. Então eu vou ter que completar do lado de lá, porque eu inseri um 4 do lado esquerdo e outro 4 do mesmo lado esquerdo, eu vou ter que colocar um 4 aqui, mais outro 4 aqui, correto? Então isso daqui vai dar 4 negativo com esse positivo, vão se cancelar, vai só sobrar um 4 aqui. Como que eu escrevo isso? 2 ao quadrado, para ficar em forma de raio. Então a nossa segunda circunferência, que é essa amarelinha aqui, ela tem centro em 2 positivo, que lembra que tem que trocar esse sinal, e 2 positivo. E o raio dela também é 2. Então, eu vou desenhar uma circunferência aqui, ó. 2 e 2. Vai estar... Aqui vale 1, né? Então, aqui vai ser 2, mais ou menos. Aqui é 1, aqui é 2. O centro dela vai ser esse ponto aqui, tá? Eu vou apagar esse pontilhado só para não ficar poluído aqui. Deixar o desenho bonitinho. Façam na escala, mais ou menos, aí. Então, ponto 2, 2, esse ponto aqui. E o raio dela deixa eu ver... 2, né? Que eu falei. Então, o raio dela é 2. Então, ela vai pegar mais ou menos assim, olha. Correto? Algo do tipo assim. O que o exercício está pedindo pra gente é calcular essa distância aqui, ó. Desse centro. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. O que o exercício está pedindo pra gente é calcular essa distância aqui, ó. Ele quer saber o tamanho dessa reta que liga esse centro e esse. Ora, muito fácil, né? Como diz o Rafael Procópio. A distância entre dois pontos a gente calcula pelo Teorema de Pitágoras. E vocês já devem saber essa fórmula de cor. Ela é a diferença entre os x's ao quadrado mais a diferença entre os y's ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, correto? Então é só a gente fazer isso. No nosso caso aqui, olha, o centro da circunferência vermelha, que eu vou colocar de vermelho, é 0, 0. Ou seja, quando você fizer a coordenada x de uma menos a x da outra, vai dar 2 mesmo. E aqui o y é a mesma coisa, porque as coordenadas da vermelhinha aqui é 0, 0. O centro dela é aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que a distância vai ser 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dentro da raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. Aqui também vai dar 4. Vai dar 4 mais 4, raiz quadrada. Isso aqui é igual a 8. Raiz quadrada de 8. 8 é igual a 2 vezes 4. Concorda comigo? 2 vezes 4, 8. Só para eu poder tirar essa raiz quadrada aqui de uma maneira mais elegante, né? Olha, a raiz quadrada de 4 é 2, então ele sai para fora. Fica 2 raiz de 2, correto? Então a distância entre os centros, a resposta final é 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Porque você não sabe se isso aí é centímetro, o que é. Então você tem que pôr assim. Agora eu vou voltar aqui só para abrir um parêntese e fazer isso aqui de uma outra forma. Se você fatorar o 8... vai dar 4, depois 2, vai dar um outro 2 aqui, vai dar 2 ao cubo, beleza? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então eu poderia fazer da seguinte forma: a raiz quadrada de 8 é 2 ao cubo. Aí aqui, como tem 3 unidades, a gente pode escrever assim, ó, 3 unidades de expoente, né? Fica 2 ao quadrado, vezes 2. Esse cara pode sair pra fora, ele vai sair como 2 e vai ficar a raiz de 2, essa daqui presa, beleza? Foi só isso, eu fiz um jeito um pouco diferente, talvez vocês nunca tenham visto. Que é pensar assim, ó, esse número é 8. Eu posso dividir ele em 2 fatores, onde um dos fatores tem raiz quadrada, no caso 4. Aí essa raiz sai para fora e a outra fica presa. É uma maneira, eu acho, um pouco mais fácil de pensar em raízes, em racionalização, beleza? É isso aí. Então a resposta final, lembrando, a distância é 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Um abraço. Bem, vamos iniciar essa questão 3 aqui. E é o seguinte, ele pede pra gente determinar a medida do lado do quadrado circunscrita à circunferência aqui. De novo, vamos ter que completar quadrado, certo?
Eu trouxe duas imagens aqui para mostrar para vocês a diferença entre uma coisa inscrita e uma coisa circunscrita. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que esses nomes aí confundem a cabeça de qualquer pessoa. No nosso caso, a gente vai querer isso daqui, tá? O nosso exemplo é esse. E eu vou resolver esse exemplo aqui para vocês. Mas já vou dar uma dica para vocês, para a prova. Estudem isso aqui também, tá? Vou tentar dar uma palhinha sobre isso aqui. Porque se a professora pediu circunscrito na lista, ela provavelmente vai pedir inscrito na prova. Professores, vocês conhecem como é que eles são, né? Adoro fazer uma sacanagem. Mas enfim, então vamos completar esse quadrado aqui e ser feliz, né? Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 6x. Acho que não vai caber aqui, né? Peraí, deixa eu apagar e escrever embaixo. Vai ficar x ao quadrado menos 6x. Lembrando que a gente coloca o x perto do x. Y ao quadrado menos 4y. E passa o termo sozinho pro lado de lá. É menos 12, vai passar para cá como mais 12. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, olha. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito que falta ser completado por um carinha. Quem que é esse carinha? Nós vamos descobrir aqui agora, olha. Aqui é x, aqui o sinal é de menos, então aqui tem que ser menos. E vai ter uma pessoa numérica aqui, elevada ao quadrado, certo? Como que eu vou saber quem que é essa pessoa numérica? Olha só, se eu colocar aqui, esse termo ele tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. Para dar 6x aqui, aqui tem que ser 3. Concorda comigo? Então, eu sei que aqui é 3. Se aqui é 3, o que eu tenho que completar o quadrado é 9. Por quê? Porque esse produto notável é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último termo. Então, aqui eu vou pôr 9. Vou colocar 9 de vermelho, porque aqui é o que eu estou completando o quadrado, certo? Mais. Agora, aqui, ó, eu vou completar esse quadrado de novo. Então, vai ficar assim, ó, y menos um carinho, porque aqui é menos, elevado ao quadrado, certo? Igual a... E vamos lá. Aqui tem que dar menos 4. Então, eu sei o seguinte. A reprodução desse produto notável é o quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar y ao quadrado. Menos, porque aqui dá menos, aqui tem que ser menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para aqui ser 4, tem que ser 2 vezes y, 2. 2 vezes 2, para dar esse 4 aqui. Concordam? Então, aqui, ó, eu tenho que completar com mais 4. Por quê? Porque vamos desenvolver esse quadrado notável, esse produto notável aqui. É quadrado do primeiro termo, dá esse. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá esse. Mais o quadrado do segundo termo, o quadrado de 2 é 4, eu coloquei aqui. Então, aqui tem um 12, não tem? Eu inseri 9 de um lado e inseri 9 do outro. Eu tenho que inserir 9 aqui, inserir 9 aqui também. Correto? Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque senão eu desequilibro a minha equação. Você não pode sair dando a louca inserindo números na sua equação, não. Com que direito você vai colocar um 9 aqui, correto? E um 4 aqui. Você não tem esse direito. Você só pode fazer isso se você colocar do lado de lá. Você tem que ser justo nas equações, né? Equação é uma igualdade, como o próprio nome diz. Então, ela tem que ter equilíbrio. Então, vamos lá. Nós vamos somar. Aqui, olha, dá 13. Concorda? 13 mais 12 dá 25. E 25 é o quadrado de 5, então você vai escrever como 5 ao quadrado. Ou seja, a nossa circunferência, ela tem raio igual a 5, ok? Então, qual que é o tamanho? Se eu quiser desenhar isso aqui, né, nem precisa no exercício, porque aqui, ó, ele pede o tamanho do lado do quadrado. Se o raio da nossa circunferência é 5, o tamanho do lado do quadrado é 10, concordam? Que é o dobro. O lado vai ser 10, né? 10 unidades de comprimento. Aí você sempre coloca essas unidades assim, que isso aqui chama a atenção do professor para você estar atencioso, beleza? Mas aí, olha só, se eu quisesse desenhar isso aqui, como que eu desenharia? Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu eixo X. Vou desenhar, sem ser com esses negócios aqui, vou desenhar meio que a mão livre. Vai ficar assim, ó. X, Y, mentira, Y, X, né? Primeiro. Os meus eixos. Eita! Não dá muito certo desenhar sem usar o negócio, não. Vai ficar assim, correto? Muito torto, mas tudo bem. Você vai lá no ponto 3 positivo no X, porque você tem que trocar o sinal, lembra-se? 3 positivo no X e 2 positivo no Y. Então vai estar mais ou menos aqui, ó. 3 pra cá e 2 pra cá, certo? Aí você vem aqui, bonitinho, no caderno você vai fazer bonitinho, né? Porque, óbvio, você quer ganhar os pontinhos aí, capricho conta muito, tá? Coloca aqui o ponto central. E traça uma circunferência de raio 5, correto? Sei lá, vai ser uma coisa do tipo aqui, ó. Aqui tá o centro da circunferência, certo? Pronto, é isso aqui. O quadrado é tipo, a coisa vai pôr em volta dela. Quando, no caso aqui é circunscrito, o quadrado tá fora, tá bom? Então,
vai ser tipo isso aqui, né? Só que tem que chegar aqui bonitinho e tal. Então, se o raio da nossa circunferência é 5, daqui até aqui é 5, e daqui até aqui é 5. 5 mais 5 é 10, vai ser o lado do quadrado, beleza? Pessoal, eu até fiz esse vídeo aqui e acabou que ele apagou. Mas enfim, eu vou gravar de novo aqui para vocês a minha opinião a respeito desse problema aí anterior. A professora pediu para calcular a circunstância do problema por um quadrado circunscrito. Então agora eu vou calcular para vocês como se fosse inscrito. E se eu fosse vocês, eu apostaria todas as minhas fichas nisso aqui, tá? Porque se ela cobrou de um jeito na prova, provavelmente ela vai cobrar de outro, de um jeito na lista, ela vai cobrar do outro jeito na prova. Então aprenda os dois para você ficar tranquilo aí. O que acontece? Quando a gente tem o quadrado inscrito, quer dizer, ele está dentro do círculo, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o lado do quadrado a partir de uma relação entre a diagonal do círculo, a diagonal do quadrado, desculpa, com o diâmetro do círculo. É o que eu gosto de chamar de dupla dinâmica. Toda vez que tiver um quadrado dentro do círculo, você vai lembrar dessa frase, dupla dinâmica, diagonal é igual a diâmetro. Beleza? Então vamos pensar o seguinte, o nosso círculo, ele tinha raio igual a 5. Então o nosso diâmetro do círculo é igual a 10, porque o diâmetro é o dobro do raio, correto? Aí o que acontece? Esse quadrado aqui, todo quadrado tem diagonal igual a lado raiz de 2. Isso aqui é uma coisa que é bom que você saiba, e eu vou te mostrar aqui como é que calcula, mas é uma coisa interessante para você saber pelo seguinte, nas provas do Enem, isso aqui cai muito. Enfim, em todas as provas que você vai fazer na vida, que é de múltipla escolha, que é tipo concurso, cai muito. Então o que a gente faz? A gente pensa que isso aqui é um quadrado, a gente vai passar a diagonal nele e vai passar a pensar agora que ele é um triângulo retângulo, correto? Então eu eliminei aqui só para ficar melhor de fazer aqui o cálculo. Então aqui mede L e L que era um quadrado. Então vamos pensar o seguinte, esse lado aqui mede X, que é a hipotenusa. Como que a gente soma, para saber aqui, né, como que a gente descobre, aliás, a hipotenusa de um triângulo retângulo? A gente soma os lados ao quadrado e iguala isso ao quadrado da hipotenusa. A gente pega os catetos e eleva ao quadrado, né, e soma e iguala a hipotenusa. Nossa, tô falando tudo embolado, mas enfim, espero que vocês estejam entendendo aí. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2 vezes L ao quadrado. Porque eu tenho 1 aqui mais 1 vai dar 2. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Como que eu faço para tirar esse x que está quadrado de um lado para jogar para o outro? Ele vai como raiz quadrada, correto? Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 2L2. A raiz de L ao quadrado, que ele tem raiz, porque se ele está elevado ao quadrado é porque ele tem raiz, vai sair para fora, que é igual a L. Então vai ficar L do lado de fora e a raiz de 2 dentro, porque o 2 não tem raiz, ele não pode sair. Então, o que acontece? Isso aqui é a demonstração porque a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então você aprenda isso aqui, entenda e meio que decore isso daqui, correto? Pra você não ter que ficar deduzindo toda hora, que gasta muito tempo. Mas enfim, aí o que eu fiz? Eu falei assim, olha, a minha diagonal é igual ao meu diâmetro. Então, o meu diâmetro vale 10, eu coloquei do lado de cá, porque é 2 vezes o raio, 10. E isso vai ser a minha diagonal. Como é a diagonal de um quadrado, é lá no raiz de 2. Aí o que eu faço? Eu pego essa raiz de 2 e passo pro outro lado dividindo. Foi o que eu fiz aqui, ó. 10 sobre a raiz de 2. Não posso deixar raízes no denominador, eu tenho que racionalizar para ficar mais elegante matematicamente. Correto? Então o que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, certo? Então vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo, vai cortar a raiz, vai ficar só o 2, correto? E 10 vezes a raiz de 2 vai ficar 10 raiz de 2 em cima, ok? Raiz de 2 corta com raiz de 2 pelo seguinte, a gente multiplica aqui, ó, vai dar 4, e a raiz de 4 é 2, certo? Então, o que a gente faz agora, olha? 10 sobre raiz de 2, desculpa, 10 sobre 2, a gente corta, divide, né, que eu quero dizer, 10 dividido por 2 fica 5, então fica 5 raiz de 2. Então, preste atenção nesse exemplo que eu tô dando aqui, que não foi dado, certo? Isso aqui é um apêndice para você ficar esperto, que isso aqui pode cair na sua prova, tá? Então, vamos começar esse outro exercício aqui agora, e eu espero que vocês já estejam craques aí nesse trem de completar quadrado, né? Porque toda hora vai cair, ó. Ele pede pra gente determinar o valor de K, esse K aqui, para o qual, né, a equação dessa circunferência aí seja um ponto. Gente, se a equação da circunferência for um ponto, significa que ela não tem raio. Por quê? Qualquer circunferência que tem um raio, ela não é um ponto, ela é uma região, ela é uma área, correto? A única coisa que não tem dimensão na geometria é o ponto.
Então, o que ele quis dizer aqui é que o raio dessa circunferência tem que ser igual a zero, correto? Então, é isso que a gente vai fazer. Peraí, deixa eu voltar. Nós vamos fazer exatamente isso, tá? Então, vamos lá. Vamos completar o quadrado. Como que a gente completa quadrado? Coloca os x's perto dos x's e os y's perto dos y's. Então, vai ficar y ao quadrado mais 8y. Aqui vai preencher com carinha, aqui outro carinha. E isso vai ser igual a menos k. Observe, aqui tá mais k, certo? Eu vou jogar pro outro lado da equação como menos k. Aí, a gente vai precisar completar esse quadrado aqui, ó. Como que a gente vai fazer? X, aqui é sinal de menos, então aqui tem que ser o menos, eleva ao quadrado, mais. Y, aqui é sinal de mais, aqui é 8y, né? Esqueci de colocar. Mais, fecha, eleva ao quadrado. E aqui a gente vai ver quanto que vai dar esse raio. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, ó, se esse termo aqui é 4, vamos pensar o seguinte, ó. É o quadrado do primeiro termo para dar isso, x ao quadrado. Esse daqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ser 2 vezes x, 2x, vezes 2, concorda? Para dar 4. Mais o quadrado do último termo, 2 ao quadrado, 4. Beleza? Aqui a gente vai colocar, olha, vamos pensar nisso daqui e desenvolver para chegar aqui, ó, y ao quadrado, 2 vezes y, 2y. Para chegar em 8, a gente precisa colocar 4 aqui, correto? Então, 2 vezes y, 2y, vezes 4 vai dar 8. Mas, aqui eu tenho que preencher com 16, concorda comigo? Que é o quadrado de 4. Beleza, agora, olha só, se eu coloquei 4 aqui e 16 aqui, eu tenho que colocar 4 aqui e 16 aqui. Agora, nós vamos pensar o seguinte, se a gente quer que essa circunferência seja só um ponto, a gente está querendo dizer que a gente não quer que ela tenha área, beleza? Uma coisa que é um ponto significa que ela não tem área, porque um ponto não tem área. Então, aqui, ó, o que o exercício está querendo induzir a gente a fazer é o seguinte, pensar aqui, o centro da circunferência aqui é 2 positivo no x, né? 2 aqui, ó. Desculpa, 2 positivo. E 4 negativo no y, porque aqui deu mais, a gente tem que pôr menos. Então, vai ficar lá embaixo no 4 negativo. Correto? Então, é algo aqui do tipo. Ele quer que seja só isso aqui a circunferência. Seja só um ponto. Ou seja, o raio dela tem que ser 0. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu primeiro apagar. E aí eu vou colocar o seguinte. Menos k, somando aqui, ó, dá 20, né? Mais 20. Isso aqui tem que ser igual ao raio ao quadrado, lembram-se? Menos k mais 20 tem que ser igual ao raio ao quadrado. No caso, 0 ao quadrado faz algum sentido na vida eu escrever uma coisa dessa? Óbvio que não, porque 0 ao quadrado é 0. Então, eu vou até tirar esse quadrado daqui para ficar fácil. Então, o que eu vou ter? Que menos k é igual a menos 20, que eu passei por lá de lá, com sinal oposto. Menos com menos, quando é assim, né? A gente tem que multiplicar por menos 1. Deixa eu só voltar aqui para ficar bem explicadinho. Eu tenho que multiplicar por menos 1, vai ficar mais aqui. E aqui também vai ficar mais, ou seja, o k tem que ser igual a 20.